E vamos para a nossa segunda aula, que é sobre joias. Nessa aula eu vou te falar, vou te ensinar sobre espessura, tamanho, esfera, chapa, sobre taper também. Eu vou falar sobre taper e tipo de rosca que tem cada taper, rosca interna, rosca externa. Eita, aqui vamos falar focado nessa aula sobre joias. E também vamos falar vou te ensinar sobre don't size. O que é don't size? Vou te falar sobre isso também, tá? Então vamos começar aqui. Joias para cada perfuração. Todas as joias e espessuras indicadas são práticas vividas por mim. Então eu peço que sempre olhe e observe a anatomia do seu cliente para saber se o tamanho correto que será utilizado principalmente em perfurações labiais, transversais, sobrancelha, mamilo e lóbulo. Por quê? Porque transversal, vamos colocar por exemplo aí, transversal, a anatomia das nossas orelhas não são iguais. Não são, gente. Então você precisa verificar se a barbel reto que vai ser colocada no seu cliente vai precisar ser uma de 32, uma de 34 milímetros, 35. Então, tudo isso aqui que eu vou te ensinar aqui são práticas vividas por mim e as joias que eu irei te indicar também. Mas sempre você precise parar para observar a anatomia do seu cliente. Taper, agulha e joia devem ser da mesma espessura para não causar atrito no momento da passagem. Vocês vão entender agora. Bora! Bom, essa imagem vocês já tinham visto na primeira aula, que eu falei materiais que você precisou comprar, materiais e equipamentos, e a joia está inclusa. Agora vocês vão saber mais a fundo sobre joias aqui. Existe joias com rosca interna, externa e push pin. Push pin, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar depois. Eu vou apresentar o taper para vocês, mas as joias de push pin, elas não vão entrar aqui. Eu vou ensinar vocês com joia interna e joia externa, ok? Porque são as mais utilizadas. A joia interna é que tem a rosca interna dentro da joia. A rosca externa, a rosca é para fora. O nome já fala, interna e externa. Flávia, vamos falar sobre valores? Bom, a joia interna, ela varia muito de 13 a 15 reais. A joia externa varia muito de 7 a 10 reais. A joia externa, ela é mais barata, mas por qual motivo? Bom, a joia externa, caso você opte por opte por trabalhar com ela, saiba que essa rosca pro lado de fora, quando você for fazer a passagem, vai machucar, causando mais uma lesão na perfuração do seu cliente. Por isso que a joia interna, ela é muito indicada. Esse é um dos motivos que indico, por conta da rosca. Na hora que você fizer a passagem da joia, a chance de machucar novamente a perfuração é muito grande. Taper e suas roscas. Vou melhorar aqui a imagem para vocês. Eu quero aproximar, ó, para vocês verem melhor. Ó, aproximei para vocês poderem ler e ver melhor. Aqui nós temos, o nome dessa joia se chama Labret, que tem esse modelo, tá? Que tem essa chapa na parte de trás, se chama Labret. Temos 3 modelos de Labret. Um Labret com a rosca externa, um Labret com a rosca interna e um Labret push pin. Embaixo temos 3 modelos de tapers. Taper interno, taper externo e taper push pin. As joias que são externa precisa de taper interno para poder fazer o encaixe. Joias com a rosca interna precisa de taper externo para poder fazer o encaixe, para poder que o taper entre dentro da joia. Joia push pin precisa de taper push pin, tá? Então aqui existem esses 3 modelos esses 2 modelos de rosca e aquele famoso sistema push pin ali, que é como se fosse a joia, o taper entra dentro da joia como uma pressão, você dá uma leve inclinada, uma leve dobrada
e que ele vai pegar pressão e vai por mim. Esse sistema push pin, ele é muito mais seguro do que rosca, porque a rosca, ela rosqueou, pode desrosquear. Já o sistema push pin é muito difícil dele sair. Ele é bem mais preso e bem mais fixo. Então ele é bem seguro, tá? Só que o custo dele ele é mais alto do que rosca externa e rosca interna. Então, como aqui a gente estamos falando com iniciantes, tá aqui essas duas joias para você investir. Claro que interna, por conta dos benefícios da rosca ser interna, você deve investir nela. Mas é isso. Aqui tem taper e tem as joias. Eles também têm espessuras diferentes. Você precisa ficar muito ligada nisso. Existem espessuras diferentes. Então, quando vocês foram fazer a compra de vocês, cuidado. O taper, a joia, precisam ser todos da mesma espessura. Aqui, gente, vamos agora você vai aprender agora a comprar a sua joia. Agora. Como assim, Flávia? Aqui eu vou te ensinar sobre espessura, diâmetro, esfera, tudo. Porque tudo isso você precisa saber. Gente, tô voando aqui, né? Pronto. Ficou melhor para vocês verem. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem uma joia de ilustração Labret. Aqui tem uma joia de ilustração Labret para vocês. Não importa a rosca, aqui nós vamos falar agora sobre diâmetro, tamanho e espessuras. Vou começar pela parte de cima, a famosa esfera. Essa aqui é uma joia básica, quando você for perfurar, essa é a joia básica. Tem a famosa esfera lá em cima. Qual é a espessura, né? O diâmetro que tem, o tamanho que é essa bolinha. Essa bolinha, geralmente tradicional, ela tem um tamanho de 3 milímetros, né? É um tamanho ótimo, caso você for perfurar um Tragos, um Helix, não tem perigo de encapsular dentro, tá? Porque é uma esfera grande, então não vai passar do furo. É maior do que a joia. Já em seguida, temos a famosa haste. Ou haste, isso, haste. Temos a famosa haste. A haste é o corpo da joia. É o corpo da joia, chamamos de corpo da joia. A haste, ela tem diâmetro e espessura. Ela tem, essa da foto, ela tem o diâmetro, tamanho de 8 milímetros e a espessura de 1,2. Tem uma escrita ali, ó, no meio da joia que tá escrito 1,2, tá? Tá de preto e branco, tá bem pequenininha, mas a espessura dessa joia é 1,2. E aqui o diâmetro dela é 8 milímetros. Chegamos à parte de baixo da joia, que é a chapa. Eu chamo de bundinha. Bundinha da joia, que é a chapa. Por ser uma joia Labret, a joia Labret, ela tem como essa bundinha, essa chapa, mas tem outras joias que tem esfera nas duas pontas, que é essa bolinha, tá? Bom, então vamos lá. A esfera, ela tem 3 milímetros, o diâmetro da joia tem 8 milímetros, a espessura da joia tem 1,2 milímetros. Então, como que fica a escrita dessa joia para identificação? Ela fica 1,2/8/3. Quando você for fazer as suas compras, os fornecedores vão perguntar: você quer uma joia Labret? Qual tamanho? Qual espessura? Qual tamanho? Qual espessura? E é dessa aula aqui que você vai precisar. É dessa aula aqui que você vai precisar, tá? Então você vai lá e vai falar para ele: eu quero um Labret. Vamos colocar para perfuração Tragos, Helix, Conche, lóbulo, lábio. Eu quero uma joia Labret com a espessura de 1,2, um diâmetro, tamanho de 8 milímetros ou 10 milímetros, se for labiais tem que ser 10, com a esfera de 3 milímetros, tá? E assim vai ser mais fácil para você realizar a sua compra. Quando você for comprar em site também, você vai precisar ler. Se você não souber, vai comprar errado.
e para fazer reembolso vai demorar e vai só atrasar o seu lado. Então essa aula aqui, ela é muito importante, importante demais, ok? Então é assim que você vai ler a joia. Claro que cada joia tem a sua leitura, mas elas não mudam disso. Vamos colocar, por exemplo, o barbel reto de transversal, perfuração transversal. Ele tem a espessura de 1,6 barra 34 milímetros barra 4 milímetros. Vamos lá. 1,6 é a espessura da agulha, do taper que eu vou utilizar e da espessura da joia. 34 milímetros é o diâmetro, é o tamanho da joia. Eu preciso saber o tamanho da joia, porque precisa ter espaço para respirar. Se você perfurar e colocar uma joia pequena, vai entrar para dentro, vai encapsular, vai dar problema, vai infeccionar e pode piorar a situação sua e do seu cliente. Então, para o transversal, eu coloco 34 milímetros, dependendo da anatomia, eu coloco até menos ou mais. E 4 milímetros é o tamanho da esfera. Por ser transversal, eu prefiro uma esfera com 1 milímetro maior. Eu utilizo de 3 também, mas novamente, tudo isso depende da rotina, do cabelo, da orelha. Porque se essa parte da orelha... Opa, deixa eu pegar esse lado. Se essa parte daqui da orelha é muito próxima daqui, é mais colada pro couro cabeludo, não tem como eu utilizar uma esfera de 4 milímetros, vai ficar muito grande, então tem que ser uma de 3, entende? Então, entenda que você precisa fazer toda uma avaliação, avaliar a orelha, avaliar, conversar com o cliente, rotina, cabelo, alguma mania de ficar mexendo no cabelo, então tudo isso tem que ser avaliado, tá? Então aqui eu te ensinei como você comprar a sua joia. Vamos seguindo aqui. Espero que tenha ficado bem explicado para você. Comenta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se eu consegui te ajudar nessa parte, porque esse aqui, as pessoas têm muitos piercers iniciantes têm muita dificuldade. Eu sei como é. Comprar joia não é fácil, né? Então vamos lá. Joia para cada perfuração. Aqui eu vou explicar para você as joias para cada perfuração. E começando com a joia Labrit. Flávia, você usa a joia Labrit para tudo? A joia Labrit ela é utilizada na maioria das perfurações, vocês não têm noção. Aqui vocês vão entender. A joia Labrit ela é utilizada na maioria das perfurações, como tragos, hélix, conche, conchurim, flat, medusa, madonna, nariz, forte hélix, lobo, entre outras perfurações também. Essa joia Labrit, por que, Flávia, você indica ela e não indica talvez um bananinha, que é essa que tá de baixo? Bom, nessas perfurações que eu citei, a joia tem que ser reta. Ela não pode ser uma joia curva. Vamos colocar, como por exemplo, o conche. Não perfurem conche com uma argola de início. Pode dar ruim. Vai demorar muito mais a cicatrização do seu cliente. Uma joia básica e uma joia reta, fazendo downsize, a cicatrização fica perfeita. A joia bananinha, ela é utilizada nas perfurações como antitragos, hook, vertical labret, gestrum. Para quem não sabe qual que é essa gestrum, é essa aqui, ó, pegando nessa parte do lábio aqui. É como se fosse um vertical labret ao contrário. A espessura para ser utilizada nessas perfurações, elas mudam conforme a perfuração. 1.2 ou 1.6 com o diâmetro de 8 ou 10. Voltando ali para a joia Labrit rapidinho, porque eu não falei das espessuras, né? As espessuras da joia Labrit, elas mudam conforme a perfuração. A maioria das perfurações que eu citei são com a espessura de 1.2 e diâmetro de 8 milímetros. Mas as perfurações labiais, como medusa, madonna, esse lábio inferior, snake beads, vai precisar de um diâmetro de 10 milímetros. Perfuração Ashley, essa aqui que eu tenho, que vocês estão vendo um brilhinho, essa aqui já tem que ser um tamanho de 12 milímetros, por conta que é a parte mais grossa da boca. Então, tudo isso é o quê? Avaliação com o cliente, avaliar a boca, avaliar a espessura, tudo isso você precisa avaliar. Valiosa.
Então vamos lá. E a joia bananinha, ela é utilizada para essas perfurações que eu acabei de falar. Bananabel, utilizada em umbigo e umbigo inverso. Flávia, eu sei que não tem nada a ver, mas eu quero falar. Flávia, tem algumas pessoas que utilizam essas joias para outros tipos de perfurações, como íntimas. Não façam isso, gente. Essa joia, ela foi indicada para o umbigo. Ela é feita para umbigo, tá? Não realize em outros locais, principalmente em locais íntimos. Tudo depende da esfera, mas a probabilidade de colocar essa da imagem que eu tô mostrando, porque ela é uma joia grande, tem uma esfera muito grande, então a probabilidade de ela dar ruim é muito grande. Então, umbigo, tá? Foi feita para umbigo, Bananabel, existe joia interna e externa dela, aço e titânio, e ela tem espessura de 1,6/10. Perfuração de umbigo deve ser com 1,6/10. Não façam com joias mais finas. Flávia, por qual motivo? Né? Porque eu sempre gosto de explicar o motivo para vocês aqui. Não faz sentido eu falar algo que eu falar não, mas não explicar o motivo do não. Por quê, Flávia? Bem, eu quero que você imagine comigo uma linha de costura e uma linha de crochê, uma linha mais grossa. A linha de costura ela é fina, né? Se você pegar e passar ela no seu braço, ela vai cortar. Mas se você pegar uma linha mais grossa, ela não vai cortar. E é aqui que entra o motivo. A perfuração do umbigo fica em um local. Essa joia, ela fica em um local no umbigo, aonde é um local com muitas movimentações. A gente senta em cima do umbigo, a gente estica, a gente deita, a gente rola na cama, né? Só Deus sabe o que acontece quando a gente dorme, o que enrosca. Agora imagina esse umbigo tendo vários atritos, tipo dormindo em cima, roupa apertada em cima, algumas joias, né, que tem pingente, são joias bem bonitas. Imagina esses atritos com uma joia fina, vai rasgar o umbigo dela, vai rasgar. Por isso que o calibre tem que ser 1,6, com um diâmetro de 10 milímetros. E entra a mesma coisa com essa joia de baixo. A joia barbel reto, perdão, tem um leve errinho ali. A joia barbel reto, não é labret, a joia barbel reto, utilizada em perfurações mamilo, com a espessura de 1,6 e diâmetro de 14, diâmetro é o tamanho. Língua 1,6 com o diâmetro tamanho de 20 milímetros e o transversal 1,6 com o diâmetro de 32, 34, 35, 36. Tudo vai depender da anatomia da sua cliente, tá? Então, essa explicação que eu dei para o umbigo serve exatamente para mamilo, para transversal. Transversal é aqui, ó, né? Duas perfurações com uma joia. Gente, imagine o tanto de cabelo que vai enroscar, a mão ficar passando, tudo isso vai acabar atrapalhando e causando atrito, rasgando a perfuração. Então, por isso que deve ser uma espessura mais grossa e também, lembre-se, tem que ter espaço para inchar. Vamos falar sobre nariz aqui agora. A joia barbel circular ela é utilizada na perfuração Deif e Septum, com a espessura de 1,2, 1,6 e com o diâmetro de 8 e 10. Esse barbel circular, eu não utilizo ele muito, eu gosto muito de usar o segmento liso, que ele é totalmente liso, porque ele fecha com clicker, ele não é rosca igual barbel. E ele é utilizado nessas duas perfurações Deif e Septum, tá? Não tem muito o que falar sobre ele. Agora a joia nostril. Vamos falar sobre a joia nostril. A joia nostril é utilizada somente na aba nasal. Eu já vi gente colocando isso na orelha. Gente, não faz sentido colocar isso na orelha. Pelo amor de Deus, não façam isso comigo. A agulha que eu utilizo é 1,0 com o diâmetro de 8 milímetros, tá? A agulha com a espessura de 1,0. E o diâmetro que essa joia tem, ela tem um diâmetro de 8 milímetros. 8 milímetros. Existem outros modelos de joias que você pode utilizar no nariz também. Sabe a joia labret?
ela também pode ser perfurado de primeiro o nariz com ela. E ela é mais segura do que a nostril, porque o labret, ele tem aquela chapa de proteção embaixo que não deixa a joia sair. Essa nostril corre esse perigo, tá? Bom, finalizamos aqui, joias para cada perfuração. Agora vamos entrar no tema de don't size. Vamos falar agora sobre don't size. Qual o significado e para que serve o don't size? O significado de don't size é redução de haste, tá? Aquele corpinho da joia é sobre ele ser reduzido. Agora, para que serve? Por que devemos fazer um don't size no cliente? Bom, tá vendo a segunda imagem ali que tem várias joias? Aquela parte rosa é a pele. Quando a gente realiza a perfuração, a joia fica grande, né? Só que depois de um dia, 2 dias, um dia é o suficiente, ou até mesmo na hora, incha, né? Porque a gente fez uma perfuração, a gente causou uma lesão ali, então incha. Então a pele, ela toma todo aquele espaço da joia, como vocês podem ver. Passando algumas semanas, vai diminuindo o inchaço e vamos para a terceira joia. A joia volta a ter aquele espaço entre a esfera, a pele e a parte da bundinha também. E esse espaço, o que acontece se caso a gente não fizer o don't size? A joia vai ter movimentos. Isso vai fazer com que cause atritos. O cabelo vai bater, a mão vai ficar batendo. Então, a joia balançando na perfuração, ela não vai terminar de cicatrizar. Então, o don't size é obrigatório. Você precisa fazer o don't size em algumas perfurações específicas, não são todas, para poder não causar nenhuma, para não atrapalhar a cicatrização do seu cliente. Aí a gente vai para aquela quarta imagem, aquela última imagem de joia. Tá vendo que a joia tá certinha na pele? E assim finaliza a cicatrização, tá? Flávia, mas não corre o risco de, tipo, ter o perigo de voltar a inchar? Só se o cliente bater. Só se o cliente bater. Não existe. Não tem como a perfuração voltar a inchar se o cliente cuidar, né? Só se ele bater, só se ele puxar, só se ele bater, causar um atrito muito forte, tá bom? Então, don't size. Para que serve? Exatamente para isso, para poder realmente terminar de cicatrizar. Se vocês deixar aquela vara de joia ali na orelha do cliente, vai causar atrito, vai balançar e não vai cicatrizar, tá? Então, essa é a importância do don't size. Essa é a nossa aula aqui. Vamos finalizar a nossa aula de joias, onde eu te ensinei como comprar suas joias, espessuras, tamanho, joias para cada perfuração. E mais um presente aí, um don't size aí para vocês saberem o que é e a importância dele. Então, vamos para a próxima aula.